Seja bem-vindo, Rafael. Meu Muito xará, obrigado, né? meu xará. É isso aí, Rafa. Muito Obrigado. obrigado. Prazer, eu que agradeço aqui a oportunidade, o carinho de vocês. É muito bom poder estar aqui hoje falando um pouquinho da minha vida, um pouquinho de Itaquera e o que que a gente pensa aí para o futuro. Estou à disposição aí, ansioso em participar. Acho que é a primeira vez que eu participo de é a segunda vez que eu Hum, participo de um podcast, então, que legal. E ó, eu tenho certeza que hoje será o primeiro onde você falará sobre temas que talvez você não tenha o hábito de falar no seu dia a dia aí, nas gravações. Porque eu assisti algumas entrevistas sobre você. Inclusive o seu primeiro podcast, eu sei, é do meu grande colega Roger, do né? Que eu vi que Roger você da foi com o CDL, pessoal lá da isso. CDL. Mandar um abraço aí pro Roger. E eu vi que, às vezes, né, por você ser um grande gestor, tem feito um excelente trabalho, as pessoas já vão direto já para sua carreira pública. Aqui, como nós falamos de negócios, né, a gente vai ter um momento ali para falar um pouquinho Sim, sobre como gestor que você está fazendo por Itaquera, mas eu quis também trazer um pouquinho do Rafael, né, lá de onde o Rafael veio, como que foi sua trajetória, né, um pouquinho da sua essência, né. Você, como um grande gestor, formação, um cara cristão, né, sim. um pai, um esposo, como que você vê, assim, o Rafael antes, né, de ser um grande gestor, antes de ser, como que é o Rafael na essência, assim, de onde você veio, né, como que foi sua relação ali com os seus pais, você teve a presença dos seus pais? Eu também tenho uma curiosidade, como que foi, você sempre foi cristão, ou é uma conversão recente? Eu queria conhecer um pouquinho do Rafael na base. E eu confesso que eu pesquisei bastante e não achei sobre sua trajetória É? antes de você ser gestor. Não, mas sem problema nenhum. Acho que faz parte da gente dividir. Eu, desde pequeno, sempre fui católico, né? Eu estudei minha vida inteira em colégio salesiano, Legal. então eu tenho uma boa relação, acho que uma ótima relação com o nosso querido padre Rosalvino, aqui Nossa, de e eu falar pra Itaquera. você, eu não o conheço, mas só escuto coisa boa sobre Ele é ele. uma lenda, né? É uma Eu lenda em vejo. Itaquera, não tem como você falar de Itaquera Se sem lembrar falar no dele. padre Rosalvino. E acho que é uma referência. Uhum. Acho que tudo que ele coloca a mão, ele teve uma evolução. Ele tem um trabalho maravilhoso aqui em Itaquera, na assistência social, então é uma referência. E ele tem lá a sua instituição Dom Bosco, que é da onde eu vim. Então, a Uhum. minha vida inteira foi estudando no colégio católico, que era o Colégio Salesiano Santa Terezinha. Uhum. Nasci na Zona Norte, cresci na Zona Norte e vivo na Zona Norte até hoje. Então, toda a minha bagagem veio, essa bagagem católica veio de lá. E hoje, na minha atividade política, eu acabo tendo muita relação com a igreja evangélica. Minha Uhum. esposa é evangélica, Legal. então a gente tem uma relação muito próxima de frequentar os cultos, de ter muitas amizades com os pastores. Eu acho que isso abre a sua cabeça, né? Uhum. Mas essa foi minha adolescência, muito presente com os meu pai, minha mãe. A gente sempre teve muito próximo ao esporte. Então a gente era Legal. sócio de um clube na Zona Norte, chama Clube Espéria. Uhum. Eu brinco que a minha vida era colégio, saía do colégio e ia pro clube. Uhum. E aí no clube fazia todos os esportes, se eu puder imaginar, eu fiz. É Que judô, legal. karatê, capoeira, polo aquático, futebol, tênis. Acho que isso foi muito bacana para mim, porque o esporte te traz muitas coisas boas, né? Uhum. Disciplina, hierarquia. E isso você vai levando para sua vida profissional. E comecei a trabalhar logo cedo. Eu acho que com 16 anos eu comecei como office boy Legal. de uma empresa de engenharia. Aí depois eu fui ser estagiário no Banco Santander. Trabalhei de Caramba. estagiário no Banco Santander, aí fiquei lá um tempinho, virei até gerente de De agência, agência. com acho que 19 anos. Quase não tinha BO pra resolver, não, né? Nossa senhora, com Em 19 meta. anos, 19 anos, não sabia nem o que eu estava fazendo ali. E depois eu fui chamado para ser trainee na Ambev, Uhum. que é uma empresa que, para mim, é uma das melhores empresas para quem quer se formar no mercado de trabalho, porque ela te exige muito, muito mesmo. Né? A questão de disciplina, horário, meta, responsabilidade. Então, é uma escola. Uhum. Realmente, a Ambev é uma escola. Fiquei lá por alguns anos. Depois saí de lá, fui trabalhar na Shell, uma empresa de petróleo. Fiquei durante muitos anos na Shell, até cargo de direção. E quando eu saí da Shell, eu fui empreender. Eu achei que estava na hora de eu tentar dar um passo para Uhum. empreender. E aí fui empreender e empreendi em vários ramos, desde o ramo de alimentação ao
ramo de combustível, de óleo lubrificante. Uhum. Então, tem um portfólio grande de empresas, graças a Deus, a maioria deu certo, teve umas que não deram tão certo, mas eu acho que te traz bagagem e aprendizado. Então, toda essa bagagem eu estou tentando aplicar hoje na gestão pública. Então, minha carreira toda foi construída na Setor gestão privada. privado. E hoje eu estou há 2 anos aí, 2 anos e pouquinho, no público, que é um desafio completamente diferente, mas que eu digo para você, eu faço com amor, Dá pra ver. porque não tem dia, não tem hora. Sábado, domingo, feriado, manhã, tarde, Noite. noite. E não é aquela coisa de falar, putz, tenho que ir para o escritório, tenho que ir para a empresa. Não, eu venho porque eu quero estar aqui, porque Aham. eu quero saber o que está acontecendo, porque eu quero estar próximo da população. Então, eu acho que eu vim no momento certo, onde a minha vida já estava teoricamente estabilizada. Você não está precisando daquela loucura, sabe? De Aham. ficar correndo atrás do dinheiro para pagar. Não, eu já estava, minhas contas estão lá, Tá tem as minhas tranquilo. empresas que pagam. Então, você consegue trabalhar com muito mais tranquilidade e se dedicar mais. Legal. Então, E uma curiosidade que eu tenho, eu vejo que você é um cara muito família. Como que você faz para conciliar essa agenda tão maluca que às vezes eu tenho que fazer uma intervenção ali num pancadão e eu tenho que ficar até 3 da manhã lá, no outro dia eu tenho que estar no escritório de novo. Como que é? Você tem, né, 2 filhos pequenos, né? Como que você faz para conciliar, né, essa agenda com a sua esposa, seus filhos? eu acho que assim, eu sempre digo isso, eu acho que o tempo, ele é como que você aproveita o tempo. Perfeito. Então, às vezes tem muita gente que está presente o final de semana inteiro com o filho, mas quando você vai ver, ele não está com o filho. Né? Ele está no celular, ele está no seu... Então, quando eu tenho um pouco de tempo, eu tento aproveitar. Então, eu vou jogar bola com as crianças, aí vamos mergulhar na piscina, no clube, vamos fazer alguma coisa juntos. Então, hoje, por exemplo, eles têm treino até tarde. Então, a hora que eu sair daqui, eu, dependendo de chegar em casa 9, 9h30, eu ainda consigo ver eles jogando bola. Aí fica Hum. ali vendo jogar bola. Um jogo ou outro durante o final de semana eu consigo levar. Então, às vezes, eu levo esse domingo mesmo. Esse domingo, nós fomos na igreja. Tive 2 agendas aqui em Itaquera. De manhãzinha, eu fui acompanhá-los no jogo de Uhum. futebol. Aí almocei com eles e vim pra cá. Aí fiquei aqui até 9 da noite em Itaquera, Uhum. no domingo. Então, assim, eu acho que quando você tá, você tem que estar, sabe? Perfeito. Tem muita gente que fala assim, o cara chega em casa às 5 horas da tarde, segunda a sexta, e aí você vai ver, ele não tem a Não tem o tempo proximidade de do filho, qualidade, porque não né? tem o tempo de qualidade. Então, são poucos. Eu tenho que agradecer também muito a minha mulher, porque ela entende, e Uhum. para ela também é uma barra, né? Sim. Ela segura um rojão que eu digo assim, são 2 meninos, um de Uhum. 8, um de 9, e assim, são muito amigos, mas quando pega, É. né, o pau come, e aí Uhum. é complicado. E ela tá lá todo dia, uma super mãe, eu não tenho nem o que falar. Eu acho que se não fosse todo o suporte que ela me dá, eu não conseguiria desempenhar o trabalho do jeito que eu desempenho, porque ela segura um rojão grande. De estar todo dia, de estar acompanhando, porque ela tem o trabalho dela, ela sai do trabalho dela para acompanhar as crianças, ficar com as crianças, então Eu, é uma parceria, eu né? sou suspeito pra falar, né? Porque quando eu falo essas coisas de esposa e tudo mais, cara, minha esposa é a mesma coisa também. Eu falo que o tanto de atividade que a gente tem no dia a Sim, dia, e aí quando você tem uma esposa que é muito parceira, né? Que acaba suprindo isso, e eu tenho essa visão que você falou. Eu não me apego à quantidade de tempo. Eu gosto da qualidade do tempo. sim. Então, às vezes, você pode ficar 1 hora com seu filho, mas essa 1 hora valeu as 5 horas que aquele que ficou mexendo no celular não valeu, né? Então É eu gosto isso. muito dessa opinião, acho Eu acho que isso leva também para a vida profissional, né? E total. quando você vai para essas empresas como uma Shell, uma Ambev, você fala assim, pô, eu tenho a minha meta para bater, É, eu vou fazer. Então, assim, se você foi competente o suficiente para fazer seu trabalho em 4 horas, não adianta você ficar lá 10 horas. Aí você tem é, um funcionário que fica 10 horas lá e não bate 50% da meta. Qual que é o cara mais eficiente? exato. A Então, assim, produtividade é totalmente diferente, né? Só uma pergunta que eu tenho curiosidade, como que claro. você vê essa questão, quando você fala assim dessa seu lado de fé, né, que você compartilhou, como que você faz para conciliar isso de fé e governo? Né? Como que você faz? Você acredita que a gente escuta tantas histórias tristes, né? Mas eu também vejo muitas pessoas boas, assim como Sim. você, né? Então você vê que tem muitos gestores bons. E aí como que você faz assim? O que que você vê que você teve uma base na sua família, dos seus pais, que hoje você vê que assim, ó, para mim é inegociável, eu não faço
seja na iniciativa privada ou no governo, eu não faço isso porque eu não me vendo. Eu acho que são duas coisas. Primeiro, eu acho que são os seus valores, né? Eu Perfeito. acho que a igreja, e aí quando eu falo igreja católica e a Uhum, igreja evangélica, ela te traz valores que são inegociáveis, né? Então, primeiro, a sua fé. Segundo, a sua ética. perfeito. Segundo, o seu nome, que para mim é uma coisa que eu valorizo muito. Então, e aí você tá tudo ligado à questão de corrupção, questão de passar a perna em alguém. Então, isso, às vezes, na política, a gente escuta muito. A gente sabe que é um jogo um pouco mais complicado. E isso foi uma das coisas que no começo eu. Porque quando você está numa empresa, a pessoa vai falar assim: Ó, Rafa, sua empresa cobrou mais barato, a sua empresa não faz um bom serviço, a sua empresa não é a melhor do mercado. Mas ele não ataca a sua honra. Uhum, Quando você vem para política, o cara não fala que é a empresa do Rafa, ele fala: Rafa, o Rafa tá roubando, o uhum. Rafa não sei o que lá, o Rafa fez aquilo. Então, essa é uma diferença muito brutal, que até você assimilar, ela demora tempo. Uhum. E eu acho que isso eu, graças a Deus, eu tive uma base muito forte dos meus pais, dos meus irmãos, que é sempre trabalhar na retidão. Então, assim, da maneira correta. Então, hoje eu tenho muito bom relacionamento, tanto com meus antigos patrões, com meus Uhum. antigos funcionários ou com meus antigos parceiros de trabalho, que me ajudam até na carreira política, porque você sempre andou certo. Vai dar certo, vai dar errado, faz parte do jogo. Agora, você fazendo a coisa certa, eu consigo ligar para o Rafa amanhã e falar: e aí? Você vai me atender e a gente vai Sim, conseguir. Então, eu acho que esse relacionamento é muito importante. Você só consegue isso fazendo as coisas certas. perfeito. Porque hoje em dia, é, tem coisas que você negocia, sua ética, sua palavra. Se você deu sua palavra está dada, cara. Você vai cumprir, independente do que aconteça. Isso serve para qualquer negócio. Então, às vezes a gente vê, mas deu uma coisa errada, aí o cara já vai, passa para outro. Cara, cumpre a sua palavra. Você sempre vai ter uma porta aberta. Uhum. Então é isso que eu tento trazer um pouco aí, tento passar para nossa equipe. E eu acho que isso está dando bons resultados. Tanto deu bons resultados na vida privada e tem dado bons resultados aqui na vida pública, porque você consegue agregar. Show. Então, acho que, quando só também respondendo, acho que uma das grandes feitos que a gente conseguiu em Itaquera foi eu colocar na cabeça das pessoas que aqui a gente está trabalhando para Itaquera e por Itaquera. Recentemente, o prefeito Ricardo Nunes esteve aqui e eu fiz um almoço para recepcioná-lo e eu convidei empresários, artistas, associações, convidei o padre Rosalvino, padre católico, os pastores evangélicos. Eu convidei a igreja católica e a igreja evangélica. Era muito difícil disso acontecer. Uhum. E no final, estavam todos lá. Dono do shopping Aricanduva, do shopping Itaquera, todos lá. E foi muito bacana porque você pode ver que estava todo mundo ali, independente da sua religião, independente da sua crença, todos para trabalhar por Itaquera. O interesse maior é Itaquera, não é a Não é igreja um A, B, umbigo. C, o O shopping. umbigo é o que eu falo para todo mundo. Quando você olha só para o seu umbigo, você está olhando para você. É. Agora, aqui não, a gente está olhando o que é melhor para Itaquera. Então, todas essas pessoas importantes, se elas estiverem juntas, a gente vai conseguir entregar uma Itaquera melhor para o itaquerense. Caso contrário, cada um corre para o seu lado e aí depois todo mundo vai reclamar de tudo. É. E aí, e a gente vê, né? Eu vou falar um pouquinho depois disso, uma experiência que eu tive quando você pega a figura, por exemplo, do centro e o shopping. É, os comerciantes do centro, tinha uma rixa entre os Tem, dois. Ah, porque o shopping pegou o público, não sei o que lá. Ah, porque o centro é não sei o que. Então você via que, cara, como que eu faço para conciliar isso, para né? E todo equilibrar. mundo vai Sim, ganhar com isso, entendeu? Vamos vender aqui, ao invés do cara sair daqui e comprar lá na Zona Sul, comprar lá em outro lugar, né? sim. Então, acho que é isso.